Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas belíssimas instalações do MIS, Museu da Imagem do Som de São Paulo, uma parceria com a nossa universidade e que traz ao nosso telespectador toda semana um debate sobre a ciência, a tecnologia e suas consequências. Mas hoje, já na nova era do Nova Estela, a gente vai gravar mais um programa especial, um Nova Estela Ex Libris. Depois que eu me tornei diretor da editora da PUC, a gente tinha que trazer mais literatura, mais questões do mundo editorial para o nosso Nova Estela. E hoje eu tenho a satisfação de estar recebendo exatamente um autor de um livro que está saindo da Eduque, da nossa editora, o querido Murilo Vieira Komininski, né, que acabou de lançar, trazendo aqui ao mercado em primeira mão, aqui no Nova Estela, o Conselho de Direitos Humanos e Atuação do Brasil, desdobramentos recentes no sistema ONU de Direitos Humanos. Então é um livro novo do Murilo, que nós vamos poder apresentar hoje aqui no Nova Estela Ex Libris, marcando mais uma vez um lançamento da editora que traz ao público a oportunidade de conhecer um tema tão essencial da nossa realidade, né, brasileira e planetária. Então eu queria apresentar, para quem não conhece ainda, o Murilo Komininski, né, um nome ucraniano, a gente já conversou, e ele é diplomata com experiência em direitos humanos, cooperação, defesa, segurança, combate a crime transnacional, governança da internet, tecnologia, também tem uma fronteira aqui com a nossa área, e ele é graduado em Relações Internacionais pela nossa PUC, mais um filho da PUC, com muito orgulho. Ele tem mestrado em Diplomacia, em temas multilaterais e curso de altos estudos no Instituto Rio Branco. Serviu no Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos na missão do Brasil junto à ONU em Genebra e na Embaixada Brasileira em La Paz. Membro de vários think tanks, agora é o que está chegando no Brasil, essa moda. É também poeta, já tem 2 livros lançados pelas 7 Letras, fotógrafo, professor e ativista cultural. Então, muito bem-vindo, Murilo, ao nosso Nova Estela. Eu queria começar, talvez temos várias possibilidades, né? Mas um pouco da sua experiência em Genebra, como é que você foi para lá, como é que você sentiu essa posição de representando o Brasil numa posição tão estratégica do nosso planeta. Bom, professor, muitíssimo obrigado pela oportunidade e para mim, como um filho da PUC, como nós dizemos, ter o meu livro lançado pela editora da universidade é uma grande honra, um grande motivo de orgulho e sentimento de muita felicidade, realmente. E como o senhor comentou, Komininski, um nome ucraniano, Vieira, de origem portuguesa, Murilo, de origem espanhola, italiana, mas como todo bom brasileiro, como o senhor, como eu, somos todos uma grande mistura. E a agenda de direitos humanos, ela trata principalmente de elementos, de princípios que fazem parte do que eu chamo dessa grande mistura, que é a diversidade, a cultura da diversidade, do respeito, do diálogo, da construção de pontes, né, da cultura de paz, do pleno exercício de direitos nas mais diversas matizes, de direitos civis, políticos, culturais, econômicos e sociais. E que está, por sua vez, inserido nos marcos legais dos mais diversos países do mundo, em um processo histórico de avanço democrático, de respeito à diversidade, de respeito a minorias, de respeito à diversidade religiosa, de combate ao racismo, né, de respeito à diversidade de orientação sexual, por exemplo. São todas temáticas que os direitos humanos abarcam, da mesma maneira o direito ao desenvolvimento, né? Então, ao tratarmos dessa assimetria entre países em desenvolvimento
e países desenvolvidos, da desigualdade econômica e política no cenário internacional, e da mesma maneira o direito ao meio ambiente, a questão do direito à água, do acesso à água, ou seja, todas as temáticas que abarcam os direitos humanos. Eu tenho uma experiência anterior, eu sou diplomata de carreira, eu tenho uma experiência nos direitos humanos anterior ao próprio Itamaraty. Trabalhei, logo quando me formei na PUC, tanto no Greenpeace, quanto e aí especificamente na Agenda de Direitos Humanos sobre o tema dos direitos da criança, na chamada ABRINC, na associação, na ONG dedicada aos direitos da criança e do adolescente. Portanto, já havia sido, digamos, inoculado por esse mosquitinho dos direitos humanos. E uma grande amiga, relatora à época das Nações Unidas para a Agenda dos Direitos Humanos, para expert em defensores de direitos humanos, a paquistanesa Rina Gilani, quem eu tive o privilégio e a honra de acompanhar em missão aqui no Brasil em 2005, ela tem uma frase da qual eu nunca me esqueço, que é: uma vez defensor de direitos humanos, sempre defensor dos direitos humanos. Mas especificamente sobre a minha trajetória e a minha atuação em Genebra, como havia comentado inicialmente com o senhor, eu tive já pelo Itamaraty a honra de ser selecionado para passar 6 meses entre 2002 e 2003 no Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, que é o órgão das Nações Unidas sediado em Genebra, que tem como finalidade monitorar o avanço dos direitos humanos e o respeito dos direitos humanos pelos Estados-membros em todo o mundo. E o então alto comissário, à época, era o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Tive a oportunidade de poder privar da experiência profissional com ele e retornei ao Brasil em seguida. Fiquei um período no Itamaraty, trabalhei no Departamento da África e em seguida fui cedido à presidência da República. Estava sendo recentemente criada a chamada Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência. Portanto, voltei a trabalhar especificamente sobre a agenda de direitos humanos e depois fui removido, como nós chamamos, para Genebra, para a nossa missão, a missão permanente do Brasil em Genebra junto às Nações Unidas. E nessa ocasião fui dedicado especificamente ao que se gestava no momento do novo Conselho de Direitos Humanos. A Comissão dos Direitos Humanos da ONU, ela existe desde 1948, desde a criação, na verdade, desde no início do processo, 46, 48, ela passa por um processo, ela acompanha justamente o processo de avanço da normativa internacional dos direitos humanos. Então nós temos convenção, os pactos internacionais, chamados de direitos civis e políticos, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Lembremos que nós estávamos naquele período de Guerra Fria, em que um lado capitalista propugnava pela prevalência dos direitos civis e políticos, das liberdades individuais. Isso, claro, de uma maneira esquemática. O então bloco soviético e muitos países em desenvolvimento propugnavam pela prevalência dos direitos econômicos, sociais e culturais, né? Ou seja, primeiro era preciso dar o que comer e dar condições econômicas suficientes para, no momento posterior, eventualmente, ou a prevalência das questões econômicas e sociais, em detrimento, talvez naquele momento, de liberdades civis, de liberdades individuais. Mas vimos num processo de avanço tanto do ponto de vista de normativa internacional, quanto do ponto de vista de produção intelectual. Muitos pesquisadores nos anos 50, 60, 70 propugnavam, por exemplo, em um escalonamento dos direitos, né? E chegamos em 93, ou seja, pós queda do Muro de Berlim, pós Guerra Fria, na Conferência de Viena, na Declaração Universal de Viena, temos a consolidação do chamado conceito da indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos.
Portanto, não podemos falar em direitos civis e políticos sem direitos econômicos, sociais e culturais, e não podemos, vice-versa, ao contrário, falar de direitos econômicos, sociais e culturais sem direitos civis e políticos plenamente reconhecidos e implementados. Então, pós exatamente essa conferência em 93, em Viena, cria o mecanismo das Nações Unidas para monitoramento, o chamado Alto Comissariado para Direitos Humanos, com sede em Genebra, e em um processo de avanço da reforma das Nações Unidas, em 2006, a comissão, que era composta tradicionalmente por Estados-membros, né, Estados que são eleitos periodicamente para acompanhar e construir normativa internacional sobre direitos humanos e, ao mesmo tempo, monitorar a situação de direitos humanos num esquema de peer review, digamos assim, de revisão entre pares, passa por um processo de reforma a partir de 2005 e 2006 é constituído o recém-intitulado Conselho de Direitos Humanos da ONU. O sucessor dessa comissão. Exatamente. Então, participei justamente do processo entre 2007 e 2010, em 2005 e 2006, no Brasil, na perspectiva da Presidência da República, na perspectiva da Secretaria Especial de Direitos Humanos, sempre, claro, em coordenação com o Itamaraty, em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores. E, em seguida, quando fui removido para Genebra, pude colaborar na nossa missão com os nossos embaixadores que estavam dedicados à construção do Conselho. Então, foi uma experiência muito gratificante, muitíssimo trabalho, ou seja, os momentos de reunião eram praticamente das 5 da manhã à meia-noite, a 1h da manhã. Então, inclusive está no agradecimento do livro, obviamente que agradeço não só a minha mulher, mas as minhas 2 filhas, mas a minha mais velha merece um agradecimento especial, porque ela tinha 3 aninhos quando eu cheguei em Genebra. Então, dos 3 aos 4, 5, ela pegou justamente esse período de um trabalho intensíssimo. A minha segunda filha nasce em Genebra, mas já em 2008, quando nós estávamos no processo da chamada consolidação institucional do Conselho. A missão em Genebra, os trabalhos da chamada diplomacia multilateral em Genebra são normalmente muito intensos, então é um ritmo de trabalho intenso, mas então eu queria aproveitar e fazer um agradecimento à família que me deu um apoio enorme, foram muito compreensíveis. Fundamental. E você, com toda essa experiência e trabalho extremamente de ponta na questão dos direitos humanos, né, você sente que a gente vive, como você faz uma avaliação, né? Quer dizer, eu acho que existe toda essa estrutura que foi montada ao longo de décadas, né, para ter uma posição bastante forte, definida das Nações Unidas, da ONU, né? E ao mesmo tempo eu vi que o Paulo Sérgio Pinheiro te faz o prefácio do livro, né? Então, o que muito me honra. Eu também como editor, né? Eu conheci o Paulo Sérgio em outros carnavais através de um amigo comum, já falecido, o professor Simão Matias da USP, ele era muito amigo do Matias, e a gente compartilhamos muitos jantares nos anos 80, e depois eu volto a vê-lo, então, expressão, infelizmente, muito crítico, né, com a situação da Síria. Acho que ele está destacado nessa... Sim, ele é o perito, é o expert para a Comissão de Verificação da Realização de Direitos Humanos na Síria. Então está já justamente se ocupando de um dos temas principais da ordem do dia, de uma situação crítica no sistema internacional, né? E como você avalia? Quer dizer, nós avançamos e ao mesmo tempo temos que sofrer, o Paulo Sérgio e toda a equipe, uma situação tão atrasada em termos de direitos humanos, né, com uma guerra cruel, e ao mesmo tempo não só a guerra, toda a guerra é cruel, mas gerando, né, uma situação de falta de atenção, direitos crônica para uma população tão grande. Como você avalia? Quer dizer, a gente pensa assim, os direitos humanos da ONU, como você nos relatou, nasce no final de uma grande tragédia, que é a Segunda Guerra Mundial, que matou judeus, russos, né, ciganos, populações grande escala, homossexuais, homossexuais, né, e de forma muito
em alguns casos com requinte de falta de direitos humanos, né? Daí acaba essa guerra, né? Ainda bem que foi a última, né? Esperamos que não estamos em vias de uma nova guerra mundial, né? Bater na madeira. Porque é muito voltar atrás, né? Como você avalia o que significa esse mundo pós-ONU, pós-direitos humanos, como isso tem acontecido, tem avançado, retroagido? Bom, nós temos, inclusive isso está expresso no livro, um adendo especificamente sobre o livro e a própria apresentação que o professor Paulo Sérgio Pinheiro faz, e eu também costumo dizer, uma vez professor, sempre professor, e que ele próprio tem uma trajetória longuíssima na agenda do chamado Sistema ONU de Direitos Humanos, que é uma miríade de comitês, relatorias especiais, comissões, ou seja, há todo um arcabouço construído da década de 50 para cá, que nos garante a produção de literatura, produção de conhecimento, instrumentos de monitoramento e denúncia em casos de violações de direitos humanos, né? E num processo de avanço, que eu considero, até o período recente, né? Claro que nós temos sempre que cuidar de juntarmos o mundo das ideias e o mundo da norma internacional e da normativa internacional, e que é, por sua vez, internalizada para as constituições nacionais, para os marcos legais nacionais. Então é um processo é um necessário processo de internalização da normativa internacional. Nisso o Brasil avançou muitíssimo, e grande parte dos países do Sistema ONU avançou muitíssimo. E nós temos também um avanço no que nós chamamos de um processo de monitoramento não seletivo dos direitos humanos. Então, esse é um tema que esteve muito em voga nas últimas décadas, em que muitos países, sejam países desenvolvidos, sejam países em desenvolvimento, com uma postura mais defensiva em matéria de direitos humanos, ou seja, apresentando a soberania nacional como o primeiro princípio a ser respeitado, e em seguida a realização dos direitos humanos. Houve, sem dúvida alguma, um avanço da mentalidade das pessoas, um avanço da normativa internacional em equilibrar princípios de soberania e princípios e normativa internacional dos direitos humanos. Não creio que isso possa ser questionado. Um exemplo concreto sobre isso, e que impacta um outro tema, que é a chamada seletividade política, e explico melhor. Porque um país é finger-pointed, como se diz em inglês, ou tem o dedo apontado, acusado de violador de direitos humanos, e outro não, né? Porque um grupo de países ou uma região é acusada de violadora e outro não. Então, claro que há, no processo de avaliação, de apresentação de resoluções sobre situação de direitos humanos no sistema das Nações Unidas, claro que há um componente político, né? Mas o que prevaleceu durante muito tempo, e o Brasil foi crítico a isso, e claro que no livro eu estou apresentando as minhas posições pessoais, com base na minha experiência como diplomata, e como defensor dos direitos humanos, mas o livro expressa as minhas posições pessoais, mas nesse caso coincidente, a posição coincidente com a posição que historicamente vem sendo defendida pelo Brasil, da chamada excessiva politização da agenda de direitos humanos e da não seletividade. Então, nesse sentido, um ponto que avançou muitíssimo foi o chamado RPU, a Revisão Periódica Universal. O Brasil, desde a década de 90, propunha, por exemplo, um relatório global sobre a situação de direitos humanos, que não fosse um ou outro país, muitas vezes com melhores condições econômicas, com melhores condições de influenciar a mídia internacional, que elaborasse um relatório sobre a situação de direitos humanos em determinados países, e relatório esse que passaria pelo crivo político, que é natural, né, pelo crivo da política externa deste país.
Então, o Brasil propõe, desde os anos 90, que as Nações Unidas elaborasse um relatório global que pudesse, de uma maneira equilibrada, não seletiva, sem excessiva politização, monitorar a situação de direitos humanos em todos os países, né? Em todos os países membros. Juntamente com a construção do Conselho, que eu acompanho entre 2006 e 2010, foi criada, e é uma grande novidade, muitíssimo positiva, na minha opinião, foi criado o chamado RPU, que é um mecanismo de revisão periódica universal, que obriga todos os Estados membros das Nações Unidas a passarem pelo crivo o Conselho de Direitos Humanos. Ele se converte em um grupo de trabalho integrado por países que analisa a situação de direitos humanos em todos os países, do país de menor desenvolvimento relativo ao país no topo da lista de países desenvolvidos. Isso é muito importante porque dirime posturas defensivas de determinados países, dirime desconfianças sobre instrumentalização política da agenda de direitos humanos de determinados países e coloca todos os países em pé de igualdade. Claro que um país, possivelmente um país com maior nível de desenvolvimento econômico, social, tenderá a ter menos problemas de direitos humanos em algumas áreas. Mas isso é relativo. Por exemplo, o Brasil apresentou, no início dos anos 2000, uma resolução sobre a incompatibilidade entre democracia e racismo. Muitos países que nós chamamos desenvolvidos, mas que nós chamamos, digamos, no jargão, nos corredores das Nações Unidas, entre os negociadores, nós brincamos, são os brancos e os não brancos, né? Então, muitos dos países desenvolvidos, claro que isso é um tom de provocação e jocosidade, mas muitos dos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos, Canadá, se sentiram atingidos de alguma maneira, perceberam que talvez fosse um recado que o Brasil estivesse dando para esses países, no sentido de que há também problemas de direitos humanos nesses países. No caso, racismo, xenofobia, discriminação contra a população trabalhadora migrante, etc. A eleição do Trump para comprovar. Exatamente. Não se tratava, claro, de uma postura acusatória do Brasil naquele momento, era apenas a detectação de um problema concreto, inclusive que populações, que brasileiros, trabalhadores migrantes vinham sofrendo nesses países, o que tampouco é prerrogativa de países desenvolvidos. No Brasil, nós passamos com o fenômeno recente, no período recente em que o Brasil vinha crescendo a taxas fortes, voltamos a ser um país receptor de trabalhador migrante de mão de obra qualificada. Eu me lembro de que o Brasil vinha recebendo engenheiros da Europa, dos Estados Unidos, que havia uma demanda com pleno emprego, etc. Mas também com a vinda de trabalhadores migrantes de mão de obra não qualificada e, sobretudo, com o fenômeno de refugiados, nós passamos a ter aqui também um problema crescente de xenofobia, de discriminação, seja em relação a refugiados haitianos, seja em relação a refugiados sírios, por exemplo, né? Portanto, e aí é uma posição basilar, e o senhor gostará, estou certo, da minha referência, que é uma referência muito cara a todos nós puquianos, que é uma referência que eu usava muito à época nas nossas reuniões em Genebra, mas que o próprio então ministro Celso Amorim também utilizava nos seus discursos, e as várias autoridades, então o secretário especial de Direitos Humanos, o Paulo Vanucchi, o próprio professor Paulo Sérgio Pinheiro, que é um conceito, digamos, que inspira o ensino brasileiro, né, que é um princípio paulo freiriano, de que não há professores nem alunos em matéria de direitos humanos. Ou seja, nós estamos todos em pé de igualdade em termos da necessidade de criarmos, primeiro, pontes de diálogo, pontes de cooperação e
um espaço de confiança que permita garantir o respeito à crítica, seja de outros estados, por meio do sistema ONU, seja um monitoramento das Nações Unidas, seja, e aí um princípio fundamental que se consolidou com a nossa redemocratização, que vem de 88 para cá, que é o respeito à legitimidade da preocupação internacional sobre situação de direitos humanos em quaisquer países. Traduzindo, a preocupação de qualquer cidadão do mundo sobre a situação de direitos humanos em qualquer país é legítima. Portanto, a necessidade de respeitarmos a visão e a crítica da sociedade civil, das organizações não governamentais, do meio acadêmico, da sociedade como um todo. Né? Murilo, eu vou te interromper, né? O tempo da televisão voa, Por favor. mas sem dúvida eu tenho certeza que o nosso telespectador teve a oportunidade de conhecer uma belíssima trajetória de um brasileiro, Murilo Vieira Komeninski, autor do Conselho de Direitos Humanos e Atuação do Brasil, novidade da EDUC, pode ser encontrado, solicitado nas melhores livrarias, ou entrar no nosso site, que já, se não está pronto, vai ficar pronto rapidinho o link para a compra online. É mais um trabalho que a gente está trazendo aí ao público. E o Nova Stella Ex Libris vai ficando por aqui, né, convidando o nosso telespectador para estar conosco novamente na próxima semana com um novo convidado, ou se quiser rever esse programa, conhecer nossa programação, tem o canal no YouTube, o canal Nova Stella Ex Libris e o canal Nova Stella Ciência em Debate. Então, muito agradecido, Murilo. Até a próxima lançamento seu.